Seja o centro, seja o tudo em meu coração. Olá, hoje é dia de Palavra de Vida, então vamos adorar o Senhor com um cântico. Eu sou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, já de particular. Eu sou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, já de particular. Já de particular. Já de particular. Amém. Eu sou o pastor Manuel Nunes e essa é a Igreja Episcopal Carismática. Que alegria ter você aqui novamente. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos um momento e baixe a sua cabeça. Meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por nossa vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que chegou à nossa mesa e por mais este dia que nos concede, Senhor. Muito obrigado por este privilégio de estarmos reunidos em Teu nome
e agora refletir acerca da Tua palavra, Senhor. Nos concede entendimento, sabedoria que vem de Ti, para compreendermos as Tuas palavras, Senhor, aquilo que Tu tens a nos dizer. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica de hoje, que está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, no capítulo 15, vamos ler os versos 12 ao 14. Vamos fazer juntos a leitura. João, capítulo 15, dos versos 12 ao 14. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Certa vez Jesus nos disse, quando esteve aqui entre nós em carne e osso, que nós só seremos reconhecidos como seus discípulos quando nos amarmos uns aos outros. Não é quando portarmos uma Bíblia, não é quando vamos à igreja ou quando fazemos qualquer outra coisa, mas quando amamos o nosso próximo. Só assim seremos reconhecidos como seus discípulos, nos disse o Senhor Jesus. O que precisamos entender é que Jesus nos disse hoje, no texto que lemos no Evangelho, para amarmos nosso próximo assim como Ele nos amou. Não é com a nossa ideia do que é amar, mas como Jesus nos amou e ainda nos ama. A questão é, como Jesus nos amou? Nós podemos relacionar pelo menos 3 formas de que Jesus nos amou. É claro que as formas que Jesus nos amou e ainda nos ama são infinitas, mas eu queria trazer para a nossa reflexão de hoje 3 formas de como Jesus nos amou. A primeira é que Ele deu a sua própria vida por nós. E se nós quisermos amar o nosso próximo como o próprio Jesus nos amou, nós devemos também dar a nossa vida ao próximo. É claro que Jesus não quer que nós nos entreguemos para uma morte na cruz, como foi a sua morte, mas que nós dediquemos a nossa vida, ou grande parte da nossa vida, às pessoas que nós conhecemos, às pessoas que amamos, aos nossos familiares, aos nossos amigos e até aos desconhecidos, porque todos esses, como diz Jesus, é o nosso próximo. Jesus se entregou por mim e por você, para quitar uma dívida que não era dele, mas sim nossa, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai, para nos dar vida abundante. Nós poderíamos dizer com as nossas palavras que Jesus morreu por nós, entregou a sua vida por nós para endireitar a nossa vida, para ajeitar tudo que estava torto em nossa vida. Tudo aquilo que nós precisávamos na nossa vida e para a nossa vida, nós conquistamos através e com a morte de Jesus lá na cruz do Calvário. Ou seja, se nós precisamos também entregar a nossa vida ao próximo, e não é na cruz que Jesus está falando, o que nós estamos dizendo então é que através de nós as pessoas precisam encontrar felicidade para a sua própria vida. Através de nós as pessoas precisam matar a sua fome. Através de nós as pessoas precisam ser felizes. Isso é amar o nosso próximo. Ou seja, entregar a nossa vida ao próximo é dedicar tempo ao nosso próximo, é dedicar tempo às pessoas que amamos, às pessoas que conhecemos e até às desconhecidas. Mas isso é entregar a nossa vida ao próximo. Então, em primeiro lugar, minhas queridas e queridos, Jesus entregou a sua vida por nós. Se nós queremos amar como Jesus nos amou, precisamos entregar a nossa vida ao próximo. Em muitas vezes, em muitas situações, não é a nossa prioridade, mas a prioridade do outro. Tantas vezes nós dizemos que amamos, mas muitas vezes nós somos egoístas. Nossa ideia de amor, a nossa ideia de amar o outro
Às vezes é uma ideia egoísta, é um amor que muitas vezes pensa mais em nós, naquilo que vamos tirar proveito, do que verdadeiramente o nosso próximo. Então, amar como Jesus nos amou é muito mais do que nós entendemos sobre amar, sobre amor. Amar como Jesus nos amou é verdadeiramente entregar a nossa vida ao próximo. Não é a nossa prioridade, mas a prioridade dele, a prioridade dela. Não é o interesse nosso, mas o interesse dele, o interesse dela. Isso é entregar nossa vida ao próximo, sem precisar ir para a cruz do Calvário, porque Jesus já fez todo o sacrifício entregando-se por nós uma única vez e de forma suficiente. Não mais precisamos nos sacrificar, assim como Jesus se sacrificou, mas precisamos nos doar para o nosso próximo. Isso é amar o nosso próximo como Jesus nos amou. Em segundo lugar, ele disse que jamais vai nos abandonar. Então, se Jesus jamais vai nos abandonar, como ele mesmo nos disse na sua palavra, e esta é uma forma de demonstrar amor para o próximo, essa foi uma das formas em que Jesus demonstrou e demonstra até hoje, porque ele nunca nos abandonou, até hoje demonstra assim o seu amor por nós. Nós também não podemos abandonar o nosso próximo. Nós vimos no primeiro ponto que devemos doar a nossa vida ao outro, mas não é só naquele momento em que há uma necessidade latente ou uma necessidade visível, mas de forma contínua. Assim como Jesus jamais nos abandonará, nós também não podemos abandonar o nosso próximo, mesmo que pareça que as coisas foram resolvidas para ele ou para ela. Nós não devemos nos afastar, mas devemos continuar acompanhando aquela pessoa, dando o suporte necessário àquela pessoa para que ela possa caminhar. Então isso é também fazer como Jesus fez. Isso também é demonstrar amor. Não é simplesmente ajudar ou socorrer naquele momento apenas e depois se esquecer daquela pessoa, nunca mais procurar aquela pessoa, nunca mais ver. Isso não é fazer como Jesus fez. Jesus quer que nós amemos os outros como ele nos amou. Então nós precisamos, em segundo lugar, não abandonar o outro, assim como Jesus até hoje não nos abandonou e jamais nos abandonará. E em terceiro lugar, Jesus demonstra o seu amor por nós, cuidando de nós. Então, ele cuida de nós. Até hoje, Jesus ainda cuida de nós. Ele está atento às nossas necessidades. Ele não está apenas ali do nosso lado, nos acompanhando, nos ouvindo, chorando ou sorrindo, mas ele está disposto a nos socorrer. Ele está disposto a cuidar de nós, a lutar as nossas lutas, a sentir as nossas dores e nos ajudar, cuidar de nós, nos socorrer nos momentos de necessidade. É assim que Jesus faz até hoje com a minha e com a sua vida. Muitas vezes nós nem percebemos, mas é através de um livramento, através de uma situação, através de uma palavra, através de qualquer situação. Jesus cuida de nós. Ele está cuidando da nossa casa, está cuidando da nossa vida, da nossa família. Ele não está alheio, ele não está apenas nos observando, ele está tendo uma atitude ativa na nossa vida. Então, em primeiro lugar, minhas queridas e queridos, para que nós amemos o nosso próximo como Jesus nos amou, nós precisamos, em primeiro lugar, entregar a nossa vida ao outro, doar a nossa vida ao outro. Em segundo lugar, nós não podemos jamais abandonar o nosso próximo. Não é só socorrer naquele momento, nós devemos acompanhá-lo, nós devemos continuar com ele. E em terceiro lugar, Jesus cuida de nós até hoje, de modo que se nós tivermos alguma necessidade, nós sabemos a quem recorrer. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Senhor, que fez-se homem e habitou entre nós e que entregou a sua vida por nós. E assim, se nós queremos amar o nosso próximo como ele mesmo nos amou, nós precisamos também fazer com que as pessoas, fazer com que os outros, as pessoas que nós amamos e até as que nós desconhecemos, possam entender que devem e que podem contar conosco, que estamos à disposição deles em qualquer dia, em qualquer horário e em qualquer situação. Isso é amar o nosso próximo como o próprio Jesus nos amou.
Ninguém disse que é fácil, e nós sabemos disso. Não é fácil, mas é preciso. Se nós queremos que Jesus nos ame, nós devemos amar o nosso próximo. Ele diz que quem é amigo dele obedece os seus mandamentos. Se nós queremos ter o próprio Senhor Jesus como nosso amigo, nós devemos obedecê-lo e amar o nosso próximo. A Bíblia também diz que quando nós fazemos qualquer coisa a um desses pequeninos, ao próprio Deus nós estamos fazendo. Então, quando nós estamos amando o nosso próximo, estamos amando a Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que nos capacite para amar o nosso próximo, para esta tarefa maravilhosa, muito difícil, mas maravilhosa, que é se doar pelo outro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Feche seus olhos e baixe a sua cabeça mais uma vez. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, que possa se tornar verdade em nossa vida. Nos capacita então, Senhor, para amar os outros, para amar o nosso próximo, amar até o nosso inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, que Tu nos capacite para isso, pois queremos amar assim como Tu nos amasse. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar agora para trazer até o altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta, para que haja mantimento na casa de Deus. Faça isso através de depósitos ou transferências, através do seu smartphone ou em uma agência física do Banco do Brasil. Vou te passar agora os dados de nossa conta. Anote, por favor. Agência 3501, dígito 7, conta corrente 29091, dígito 2. Amém. Muito obrigado por sua oferta. Tenha certeza de que todos os recursos recebidos na Igreja do Senhor são utilizados na edificação do seu reino, no sustento da sua obra e no socorro aos necessitados. Que Deus te abençoe e que Ele abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Essa é a nossa oração. Quero te convidar agora para fazer a inscrição em nosso canal aqui no YouTube, pois nós temos mensagens todas as quintas-feiras às 20 horas e todos os domingos às 19 horas. Se você ainda não foi inscrita, se você ainda não foi inscrito, faça isso agora, para que você não perca nenhuma mensagem. E se você mora em João Pessoa ou está passeando aqui na capital paraibana, venha nos visitar. Nós ficamos aqui no bairro de Mangabeira, o maior bairro da capital paraibana, e teremos uma grande alegria em receber você e a sua família. Na descrição aqui desta mensagem tem nosso endereço, nosso site e muitos outros detalhes, caso você precise. Venha nos visitar todos os domingos às 19 horas e aqui no canal do YouTube, todas as quintas às 20 horas e domingos às 19 horas. Que a bênção de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas, no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Parabéns aos aniversariantes.